Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de análise, hoje com ele Dead Island e também Dead Island Reptide. E também hoje vamos falar um pouquinho de Dead Island Retro Revenge e também Escape Dead Island. E bem lá no finalzinho do vídeo vamos falar também sobre o falecido Dead Island 2, que obviamente seria um ótimo game, pena que faleceu. Esses são games relativamente antigos, porém eu tava rejogando toda a saga Dead Island nesse mês de fevereiro. Olhei para o meu canal e pensei, porra, eu nunca fiz análise desse game. Gravei o Dead Island Definitive Edition, né? Mas eu não fiz uma análise definitiva para o game. E foi por esse motivo mesmo que eu resolvi trazer hoje para vocês. Então, chega de enrolar e vamos logo ao vídeo que tá bem legal. Então, bora! Dead Island é um game no estilo survival horror e ação em primeira pessoa, desenvolvido pela Techland e distribuído pela Deep Silver e lançado para PC, PS4, Xbox 360, PlayStation 3 e Xbox One. E como que é o enredo desse game? Bom, galera, primeiramente a primeira coisa que vocês têm que saber é que, apesar desse game ser relativamente antigo, ele foi lançado lá em meados de 2011, ele bem recentemente, se eu não me engano foi em 2016 ou final de 2016 para 2017, ele ganhou uma versão remaster para os computadores e também para o PS4 e Xbox One, que provavelmente enquanto eu falo sobre ele tá rolando aqui um vídeo ao fundo comparando as duas versões, né, da geração atual e da antiga geração. E nessa análise em questão ele está sendo analisado, tanto ele quanto o Reptide, na versão remaster, que como vocês podem ver é linda demais. E bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês do modo história do game é sobre o hype que esse game teve na época, galera, porque certamente ele tem um dos melhores, se não o melhor trailer de um game que eu já vi na minha vida, onde mostra basicamente um pai aí sendo obrigado a matar sua filha pequena depois que ela foi mordida e contaminada e obviamente transformada em um zumbi. Óbvio que isso não tinha nada a ver com o game, mas ainda assim você ficava mil na época por ser um trailer muito criativo. E em diversas listas de melhores trailers que você encontra aí na internet, que você encontra aí no YouTube, você vai sempre possivelmente ver ele em primeiro lugar ou então perto do primeiro, terceiro, segundo, né? Pra mim esse sem dúvidas é o melhor trailer de game que eu já vi na minha vida. E bom, basicamente falando, o que a gente tem aqui em Dead Island é uma história relativamente pobre, porém como o game ele é bem focado em multiplayer, ele é bem focado na sua jogabilidade em si, né? De fato você não sente tanta a necessidade de uma história tão elaborada, de uma história tão profunda, digamos assim, né? O game basicamente vai nos contar a história de 4 pessoas, 4 sobreviventes que têm aí personalidades e estilos de vidas completamente opostos um do outro e que após uma noite pra lá de estranha, né, eles acabam por acaso do destino, né, tendo que se unir para poder aí sobreviver a um ataque zumbi, né? Eu não diria apocalipse zumbi, apesar dessa palavra ser bastante generalizada, usada para poder descrever esse tipo de situação. Porém, aqui a gente pode chamar só de ataque porque é em uma ilha isolada. E dentre os nossos personagens temos aí Xian Mei, que sinceramente é a minha personagem favorita, eu sempre escolho ela quando eu vou jogar Dead Island. San B, temos também Logan Carter e também Purna Jackson. Esses são basicamente aí os nossos personagens do game. Lembrando que, como sempre, algumas informações extras sobre os personagens, sobre alguns tipos de zumbi, tudo estará disponível em nossa análise escrita aqui na descrição. Então é só você descer aqui embaixo e ver lá enquanto ouve essa análise possivelmente. E como vocês puderam ver, galera, isso lembra muito
o Left 4 Dead, né? Essa ideia de você ter aí 4 personagens, cada um com uma característica, com uma função diferente. Tem também o lance dos tipos de zumbi, né? Tem zumbi que explode, tem zumbi tanque, tem zumbi que é mais resistente, tem zumbi que é mais rápido e etc. E cara, apesar do game não ter uma história pra das melhores, né? Ele é bastante interessante nessa questão, porque não vai bastar apenas sobreviver. Os nossos personagens, apesar de estarem ali juntos para poder fugir da ilha, eles não vão, obviamente, fazer isso de uma hora para outra. O game ele preza muito a união, tanto dos jogadores, no caso do online, né, quanto para o lado de relacionamento com os NPCs e etc. E isso ficou muito evidente, até porque grande parte das nossas missões são ajudando pessoas com coisas do tipo: ah, preciso recuperar uma coisa que eu esqueci em tal lugar, saí correndo, acabei esquecendo e preciso que você vá lá buscar. Ou então, ah, preciso encontrar minha esposa e por aí vai. Sabe, você vai ajudando, vai ganhando as suas recompensas e vai, obviamente, avançando no game. Basicamente é essa o sistema de progressão do modo história, que eu achei muito da hora, muito divertido a forma como ele é executado. Outra coisa bastante interessante são as missões secundárias, que basicamente falando são muitas e quase sempre elas são divertidas ao nível das principais e às vezes até mesmo pode superar as principais, né? Tem muita missão secundária que é muito legal, e o que é mais legal é que se com o modo história seguindo as missões principais você leva 6 horas para zerar, com as missões secundárias você leva 20 horas. Então é conteúdo que não falta nesse game. Porém, claro, isso favorece principalmente a nossa jogatina, a nossa jogabilidade. Óbvio que tudo isso não tira o fato de Dead Island ter, sem sombra de dúvidas, um enredo bem fraco, bem clichê, e por isso, sem sombra de dúvidas, a melhor nota para essa questão de história, na minha opinião, é 7. E em questão de jogabilidade, a nossa jogabilidade, sem sombra de dúvidas, é muito interessante nesse jogo, porque além dele ser um game de ação, além dele ter aquela pegada de survival horror em primeira pessoa, ele consegue também misturar, galera, o RPG no game, onde basicamente você vai escolher os seus personagens, cada um deles tem a sua característica, como dito anteriormente. Um é mais resistente, outro é mais ágil, outro tem a vida maior e etc. Além disso, no game você também terá que seguir os seus objetivos em um mapa enorme, entrando em quests principais ou quests secundárias, e fazendo isso você também ganhará experiência, fazendo com que os seus personagens upem de level. E toda vez que isso acontece, toda vez que você upa, você ganha um ponto de skill que poderá ser utilizado em seu painel de skills, o que faz a gente de fato não ter uma necessidade extrema de dar uma preferência para um personagem específico. Ah, eu vou jogar com o Sanbi porque ele é mais resistente. Ah, eu vou jogar com a Xian porque ela é mais ágil e etc. Porque você pode, de uma certa maneira, moldar o seu personagem da maneira que você bem entende ao longo do game, aplicando as skills que você quer no seu painel. Outro ponto que deixa a nossa jogabilidade ainda mais divertida, sem sombra de dúvidas, é o modo online, que é possível jogar aí com 4 pessoas, incluindo você, obviamente. E quando isso acontece, o game fica muito mais fácil e muito mais divertido, sem sombra de dúvidas. E claro, você pode muito bem terminar o game em single player, né? Tranquilamente, você faz isso sem problema nenhum, apesar de que fica muito mais difícil assim, o que óbvio não é um problema enorme pra mim. Possivelmente não é um problema para ninguém, né? Porque na época que eu joguei eu não sabia nada do game, joguei em single player e consegui jogar muito bem. O único problema é que em certos momentos realmente fica muito complicado dar conta aí de muitos zumbis vindo para cima de você. E uma coisa que eu acho que ficaria muito legal nesse game e que infelizmente não tem é o multiplayer local. Com certeza seria muito divertido jogar com o irmão, jogar com seu pai, jogar com seja lá quem for, né, que estiver aí na tua casa, em uma forma casual. E uma coisa que diferencia Dead Island de jogos parecidos como Left 4 Dead, né, que é muito similar a ele, é a maneira como você mata ou executa os seus inimigos, que são muitas, cara. No game existe uma variedade enorme de armas que você pode encontrar pelo caminho. Literalmente você pode usar basicamente
basicamente tudo com arma, pelo menos as coisas que estariam numa praia, que estariam em uma ilha, né, como remos, pedaços de madeira, vários tipos de cano e facas, e também pistola e metralhadora. Realmente é muito boa essa variedade e praticamente você não descarta nada, porque todas as nossas armas que a gente vai encontrando pelo caminho, elas contêm uma duração, né, um desgaste, um tempo de desgaste, digamos assim. Conforme mais você utiliza, mais desgastada ela vai ficar, a ponto de poder quebrar em alguns momentos. Claro, você pode muito bem consertar ela se for uma arma realmente boa e que vale a pena aí levar com você por muito tempo. E uma coisa interessante também de se falar, e que já é um ponto negativo, é sobre as armas de fogo, que quando a gente pega uma na mão, mano, é horroroso, não somente pela jogabilidade em si, mas também pela questão do dano. Muitas vezes é muito mais vantagem você pegar um zumbi na porrada do que simplesmente sair aí dando um tiro pra cima da cabeça dele, que não vai fazer muito efeito e não vai funcionar de uma maneira eficaz. E além disso, o sistema de mira desse game, mano, é horrendo, é horroroso, muito ruim mesmo. E eu acho que a arma de fogo deveria ter uma quantidade de bala mais escassa, tinha que ter um dano melhor, justamente para você poder usar ela em momentos que de fato são necessários, né? Como por exemplo a luta contra os humanos, o tiroteio contra os humanos, né? Que também está presente no game de uma forma obviamente bem curta. O game ele não tem um aprofundamento em grupos rivais, literalmente grande parte dos humanos se ajudam mesmo para poder sair daquela ilha. E ao invés de ter tudo isso que eu falei, né? Que é a munição mais escassa, a arma de fogo ter um dano melhor, né? Para ocasiões mais raras, né? Vamos supor, eu tô correndo de um zumbi, apareceu na minha frente, porra, vou pegar a arma aqui, pá, matei ele, vou gastar muita bala para matar ele, porém o dano vai ser melhor e vai ser uma coisa útil que você vai usar só de vez em quando. O que acontece aqui é totalmente contrário, o game ele te dá muita munição, o dano é ruim e assim vai, né? E outro ponto que é mais interessante ainda é que se não bastasse a lista enorme de armas brancas que a gente tem no game, você pode muito bem upar elas em uma bancada, e nessa bancada você tem basicamente coisas como consertar a arma, upar o dano, upar a resistência, crítico, e além disso você também pode pôr atributos em suas armas, como por exemplo choque, fogo, veneno, explosivo e etc. Literalmente é um game de RPG de zumbis, e por isso que eu gosto tanto desse Dead Island, galera, principalmente por causa desses elementos aí de RPG que estão presentes no game. E para você poder usar essa bancada, obviamente você vai ter que achar ela primeiro, né? Ela está em pontos estratégicos no mapa, você não demora muito para achar uma, você vai achar, vai consertar teu objeto, vai criar alguma coisa e por aí vai, né? E para fazer isso, claro, você precisa achar objetos pelo caminho, né? Vistoriando malas, carros e etc, né? Para poder construir ou então upar um certo item. Porém, galera, nem tudo são rosas, né? Obviamente. O game, de fato, é sim muito divertido, é muito criativo em sua jogabilidade, porém isso não tira o fato da jogabilidade desse game ser um pouco estranha, principalmente quando a gente fala da câmera, como citado anteriormente, no caso com as armas de fogo. E também em relação, galera, ao dano, que também é muito estranho, porque as áreas que mais dão dano no game são o peito, a cabeça e possivelmente o braço, né? Porque o braço, alguns zumbis utilizam muito o braço, então se você focar um pouco no braço dele, você pode arrancar o braço dele fora e dando aí uma certa desvantagem nele na hora da luta. Porém, simplesmente, galera, tem vezes que o dano, por exemplo, você tá mirando na cabeça, o dano simplesmente dá um crítico no pé. É algo muito bizarro. Ou então se você tá mirando na perna, o dano dá um crítico no peito. É muito estranho. E outro ponto estranho também é sobre a medição de distância. Porque tem vezes que você tá medindo a distância até o inimigo chegar até você, espera ele chegar, e quando você acha que vai pegar o dano dele, por imaginar que a arma é um pouco mais longa, né? Que ela vai acertar ele quando ele tiver 1 metro, o dano simplesmente vaza
e não pega no inimigo. O que acontece é totalmente ao contrário. Quando isso acontece, você erra o golpe e o inimigo te cai na pancada. E isso acontece muitas vezes. O inimigo ele pode estar a 1 metro de distância de você, você não vai acertar ele, porém ele vai te arrebentar, vai te acertar e, mano, dá muita raiva. Mas no geral a jogabilidade do game é boa e com certeza vale a pena aí dar 7,5 para ela. Em questão gráfica, bom galera, os gráficos de Dead Island, principalmente nesse remaster que eu tô analisando, que eu tô jogando em cima dele, né, pra mim são lindos demais. Claro, a gente tem muito games melhores se a gente for analisar aí com a visão da época, que no caso é 2011, porém esse foi um game que envelheceu muito bem. Os cenários são muito bem variados, o sistema de luz e sombra é lindo demais. E o que mais me impressiona, o que eu mais achei legal, galera, é que esse game ele consegue ser um game que te diverte e ao mesmo tempo te dá medo, te dá tensão, né? E tudo isso à luz do dia em um cenário tropical. O game ele também tem as suas cutscenes, né, em momentos importantes, explicando um pouco do que está acontecendo com nossos personagens, o que está acontecendo na história. Porém, essas partes não me impressionaram muito, principalmente porque os nossos personagens em geral, eles são muito pobres em visual, são muito simples e além disso, eles também não têm uma expressão facial muito boa. Por isso, pra mim, a parte da gameplay ela se destaca muito mais. O que me impressionou bastante também foi a variedade de zumbis. Isso sim foi incrível, porque além de terem os tipos especiais que vocês vão poder encontrar ao longo da ilha, né, eles também têm muita variação no tipo comum, principalmente em relação à roupa, né. Ele literalmente passa aquela sensação que você tá numa ilha e que um vírus se espalhou ali e um monte de turista se infectou. E geralmente isso, galera, é bem raro de acontecer. Você não vê tanta atenção assim para os zumbis. Geralmente eles são sempre a mesma coisa, tendo poucas variações entre um ou dois, né? E por isso, para mim, a melhor nota para essa questão gráfica é 8,5. Em questão de áudio, bom galera, a nossa parte sonora, ela não me impressionou muito, principalmente em relação à dublagem, que por diversos fatores, como por exemplo a expressão facial, acaba ficando um pouco abaixo da média, né? A trilha sonora é boa e sinceramente o que mais me impressionou nesse game, nessa questão de áudio, sem dúvidas são os sons que os zumbis fazem, porque muitas vezes você tá lá lutando com um zumbi, mas sabe que tem um aqui atrás de você, e aquele som que ele faz, cara, aquele som que parece que tá com fome, sabe, rosnando atrás de você, isso dá muito nervoso. E pra piorar tem aquele zumbi que é um infectado, né, que sai correndo atrás de você, começa a gritar, mano, aquilo dá muito medo, e sem dúvidas a melhor nota pra essa questão de áudio é 8. Dead Island certamente é um game muito divertido, principalmente para quem está buscando aí uma experiência online. Ele tem sim alguns probleminhas com a jogabilidade, com a história, porém isso não tira o fato do game ser muito bom e muito divertido. E claro que com esse sucesso todo, não poderia ficar somente em um game. E Dead Island ganhou um segundo game com o título de Dead Island Reptide, e que vocês, claro, vão conferir a análise agora. Dead Island Reptide é um game de survival horror ação em primeira pessoa, desenvolvido pela Techland e distribuído pela nossa grandiosa Deep Silver e lançado para PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. E como é o enredo do game? E bom galera, primeiramente o que vocês têm que entender é que esse game, ele não é bem uma sequência do primeiro, ele tá mais para um continue, uma DLC de história, digamos assim, ou alguma coisa do tipo. E lembrando também que esse game é idêntico ao primeiro em diversos aspectos. Por isso mesmo a análise do primeiro game foi bem longuinha, né? Teve um tempo aí bem considerável. E esse aqui vai ser mais uma opinião, acrescentando aí alguns pontos que não tinham no primeiro, obviamente. Porém o básico do básico a gente já explicou anteriormente e não vai precisar ser repetido novamente. Como dito anteriormente, esse game é um continue de todos os acontecimentos do primeiro game. Dessa vez iremos controlar os nossos 4 mesmos personagens do primeiro, onde no final do primeiro game vemos os 4 conseguindo finalmente escapar da ilha.
Porém, quando eles saem dessa ilha, eles acabam ficando presos em um navio militar, onde vemos basicamente toda a tripulação sendo infectada pelo vírus que aparentemente estava controlado e só estava naquela ilha. Obviamente que a merda rolou solta naquele navio e novamente os nossos personagens acabam sendo transportados a mais uma ilha, até porque o game não se chamaria Dead Island se não fosse numa ilha, né? E além disso, o game introduz um novo personagem jogável chamado John Morgan, que informações sobre ele e sobre outros infectados, como sempre, vai estar aqui na descrição juntamente com a análise escrita. E uma coisa que eu achei muito legal nesse game, galera, foi a profundidade que eles deram para a história, sabe? O primeiro ele deixa muito a desejar nessa parte e fechou o game com muitos furos e coisas que ainda não tinham sido explicadas. E nesse game, que é o Riptide, ele fechou muitos furos e coisas que ainda não tinham sido explicadas no primeiro game, como por exemplo o surgimento do vírus, né? Como que ele se espalhou por aquela ilha. Realmente ficou um mistério isso aí, explicaram isso um pouquinho no primeiro game, porém o foco mesmo era a sobrevivência dos nossos personagens. Agora tudo isso tá mudando, aqui o foco principal é explicar como isso aconteceu e como isso tá afetando os nossos personagens, tanto que o final desse game, galera, mano, é incrível, cara, é muito bom mesmo. Eu adorei o final desse game e é um final que você não espera, né? Você acha que vai ser um final muito bom, você fala, porra, os caras conseguiram, né? Os caras finalmente vão sair dessa merda de ilha, né? Pô, os caras muito azarados, cara. Os caras saíram de uma ilha e caíram em outra. O barco virou em uma outra ilha. E no final realmente é muito impressionante. Eu gostei muito do final, apesar de ter ficado um pouquinho triste, né? E enfim, galera, eu acho que a melhor nota nessa questão de história para esse game é 7,5. Em questão de jogabilidade, o game ele deu uma melhorada, apesar de estar divertido. Ele tá a mesma coisa do primeiro, né, na sua questão da jogabilidade, e parece que tem muito mais problemas em sua jogabilidade que o primeiro, a começar pelo combate, que continua a mesma coisa, na verdade parece tão travada quanto a anterior. E uma das novidades, principalmente no começo até a metade do game, né, são os barcos e sua navegação pelos pântanos, que, mano, é uma desgraça. Como os pântanos eles são muito fechados e estreitos, né, é uma coisa horrorosa, cara, você pilotar o barco. E da mesma forma também temos os carros, né, que também estavam presentes no primeiro, que mais uma vez, como a mata é mais fechada, assim como os pântanos, também é uma desgraça só para poder dirigir isso. E as matas fazem parte do game, mano, até a metade. Quando você tá em 60% do game, você finalmente se muda para uma cidade. Outro ponto ruim a mencionar é o mapa. Antes, quando você marcava o seu objetivo, o jogo ele marcava um traçado, né, para você ficar seguindo até o seu objetivo. Aqui isso ficou muito estranho, porque o jogo ele só marca o traçado que tinha antigamente, que você andava até ele, né, seguia o traçado para não se perder. Ele simplesmente sumiu, e quando você tá perto do seu objetivo que ele finalmente aparece. E quando é assim, realmente é meio inútil, né, cara? Você tá seguindo um traçado perto do seu objetivo, não faz sentido nenhum. E sem sombra de dúvida, galera, sabendo disso, mano, fica uma experiência realmente muito chata, bem chatinha mesmo, pelo menos aí até metade do game, né? Depois, quando se muda lá pra cidade, que a coisa começa a ficar melhor, começa a ficar boa, né? Realmente. Por isso, pra mim, a melhor nota nessa questão de jogabilidade é 7. Em questão gráfica, os gráficos eles não mudaram basicamente nada, eles estão no mesmo nível do primeiro, então eu não, obviamente não preciso falar, eu dou a nota de 8,5 porque pra mim é a melhor nota que tem, né? É a mesma coisa do primeiro. E em questão de áudio também, da mesma forma que os gráficos continuam do mesmo nível, dando uma pequena melhorada aí na dublagem, então pra mim a melhor nota é 8,5 também. Dead Island Riptide é uma continuação direta do game original, com direito aos mesmos personagens e cenários parecidos. Ele chega para poder tirar alguns furos do primeiro game. De início ele continua muito divertido, assim como o primeiro, porém ao longo do game você vai percebendo que ele é sim um pouco inferior ao primeiro, mas ainda assim vale muito a pena vocês conferirem e jogar esse game, que certamente é
muito bom. E agora vamos falar um pouco sobre Dead Island Retro Revenge. Ele é um game bastante interessante, pessoal. A gente não vai se aprofundar muito nele, até porque ele é um game spin-off e que pra mim não vale muito a pena de se aprofundar, né? Ele basicamente é um Dead Island, porém de uma forma aí que vá homenagear os games mais antigos, por isso o nome retrô no título, por causa dos gráficos e também por causa da jogabilidade que lembram muito os games do Super Nintendo, por exemplo. E Dead Island Retro Revenge, apesar de ser um game bem curtinho, ele é muito divertido e tira aí alguns momentos de diversão e nostalgia. E o segundo game que a gente vai opinar um pouco aqui, galera, é o Escape Dead Island. Esse, sinceramente, galera, é um game que não vale a pena a gente se aprofundar. De fato, não vale mesmo a pena se aprofundar e fazer uma mega análise, porque pra mim ele tá muito abaixo da média, e quando um game é muito abaixo da média, pra mim não vale a pena fazer uma análise. O que eu posso dizer pra vocês desse game é que ele não é um game bom, de fato. Eu joguei o game completo na época do lançamento, com um pouquinho de hype do primeiro game, né, do Riptide também. E sinceramente na época eu até mesmo pensei em fazer a análise dele, porém acabei desistindo de fazer isso. Eu acho que esse game ele foge muito do que a gente já viu nos games anteriores, apesar de sim, os primeiros games terem os seus defeitos, esses defeitos não chegam ao pé desse game. Literalmente esse game, pra mim, ele não tem lados bons. Eu acho que pra mim a parte que eu mais acho interessante dele são os seus gráficos, que tem um visual meio cartoon, né? É bem interessante ver isso nesse game, porém ainda assim é somente interessante, ele deixa muito a desejar. E no geral, Escape Dead Island é um jogo muito repetitivo, muito frustrante e ainda, acima de tudo, muito chato. E se você tiver a oportunidade de jogar esse game grátis, jogue, senão nem vale a pena, porque realmente é muito ruinzinho. E por último, temos o famoso falecido Dead Island 2, que infelizmente por motivos internos na empresa, né, ele foi adiado até o ponto de nunca acontecer. Porém, alguns esboços ainda estão disponíveis na internet. Primeiramente, que a gente já teve uma gameplay solta aí do game, né? Que foi uma gameplay muito linda, foi uma gameplay muito legal. Você consegue ver ali, porra, esse game é Dead Island, esse game que eu quero jogar. E o segundo eram rumores, né? Um dos rumores era que o game iria ter uma história mais sombria, ter uma história um pouco mais séria, né? E poderia ser jogado até mesmo com 8 pessoas. Então dobrou o número de pessoas que é possível jogar no game. E o terceiro é que tínhamos aí já os nossos 4 personagens até mesmo definidos. Eles aparecem até mesmo na capa do game, que também foi anunciada, que são eles Danny, Ashley, Ryan e John. E vendo as gameplays, galera, dá pra ver que de fato o game valeria muito a pena. Eu fico muito triste que tenha sido cancelado, mas em compensação, quase na mesma época, né, depois de tanto adiamento, tivemos o lançamento de Dying Light, que é praticamente uma sequência espiritual, digamos assim, né, de Dead Island. Eu ainda tenho esperanças, cara, que um dia Dead Island vai aparecer novamente na E3, possivelmente esse ano, quem sabe, né? Eu não sei porquê, mas eu tô com esse pressentimento que ele vai aparecer em algum momento aí, né? Esse Dead Island 2, esse Dead Island alguma coisa. Eu tô sentindo isso e espero de coração que isso realmente aconteça. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal, obviamente não deixe de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Dê seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E também não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do canal, que isso me motiva bastante. Beleza? Grande abraço a todos e falou, galera!